no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação que está aí trabalhando rumo ao 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande ter vocês aqui nesse momento, saber que esse nosso programa está chegando aí nas comunidades, está sendo compartilhado, e é muito bom poder estar com vocês todos os domingos. E hoje o nosso tema é muito importante, nós procuramos aí tratar de temas pertinentes à nossa caminhada, e entrando aí já na campanha da fraternidade, esse é o nosso tema de hoje. Campanha da fraternidade, fraternidade e educação. Fala com sabedoria e ensina com amor. E nesse amor, né, de educar, de estar aí com vocês também, que esse programa tem esse processo educativo, informativo, eu trago hoje para contribuir conosco a Cleusa. Bem-vinda, Cleusa. Olá, Leoni. Olá a todos que nos estão acompanhando neste momento. Eu sou Cleusa, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial, em 2023. Hoje, nós temos aqui, né, uma pessoa lá do Sul, teólogo, João Santiago. Olá, João, tudo bem? Que bom você estar aqui falando novamente conosco no dia de hoje. Olá, Cleusa, olá a todos vocês que nos acompanham. É uma alegria enorme estar aqui. Eu sou um teólogo leigo, né? Eu moro em Curitiba. Minha área de atuação nas últimas 4 décadas, nas últimas 3, sobretudo, são as comunidades da eclesiástica de base. Nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, eu tenho feito parte diretamente do Centro Ecumênico de Estudo Bíblico, né? Eu faço assessoria para as SEBs, para o CEBI, escrevo texto por ali, e atualmente eu sou professor de teologia na Faculdade Unina, e eu coordeno o curso de teologia lá na Faculdade Unina. Estou iniciando um doutorado em teologia aqui na PUC. Eu tenho graduação e mestrado aqui na PUC em teologia, e agora estou iniciando um doutorado. E aí vou trabalhar justamente essas questões das teologias que eu digo de periféricas, que estão aí alimentando as SEBs, alimentando as pastorais sociais, né? E é um pouco isso. Eu moro em Curitiba há 30 anos, né? Sou casado também com uma teóloga, conselheira tutelar, que é a Francisca. Tenho 3 filhos, agora tenho 4 netos, enfim. E estou aí numa luta, né? É muito, muito encantado, né? Porque eu escrevi um texto aí ainda do ano passado que eu digo isso. As campanhas da fraternidade são a igreja em saída há mais de meio século, né? Agora o Papa Francisco traz substância e propõe coragem para a igreja viver, né? Porque a campanha da fraternidade é uma espécie de estrangeira dentro da igreja ainda, né? Ela tem uns cantinhos que ela entra, outras nem tanto, mas é isso. É o grande tema nosso na igreja que nos leva em saída, são as campanhas da fraternidade, né? E as comunidades de base sempre abraçaram esta ideia e acolheram, né? E viveram intensamente essa proposta. É importante esse programa trabalhar a partir dessa teologia, porque é o que o Papa Francisco chama belamente, assim, encantadoramente. Ele nos chama, Cleusa, de poetas e poetisas sociais. Não é bonito? Lindo, lindo. Nós também, João, é uma grande alegria recebê-lo, e sempre que o tema é campanha da fraternidade, a gente lembra de você pela sua caminhada aqui no Regional Sul 2, mas não só, aí a nível nacional também, sempre estudando e contribuindo na campanha da fraternidade. Nós estamos aí preparando o 15º Intereclesial e o nosso tema: SEBs, uma igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas. E lema: vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. E a construção desse novo céu e dessa nova terra passa com certeza pela educação, pela sabedoria e pelo amor, abordados na campanha da fraternidade desse ano. Eu gostaria que você falasse aí para a gente um pouquinho, né, com a sua experiência, com os seus estudos e conhecimento, o que é educar segundo o texto base da campanha da fraternidade de 2022 e qual a importância desse tema da campanha da fraternidade para a Igreja do Brasil.
Poxa, Leoni, que coisa, que maravilha, que alegria poder falar sobre esse tema. É interessante, a gente busca, e é o que eu tenho tentado fazer por aqui, pela Arquidiocese, e até nos textos que tenho escrevido. Eu escrevi agora um texto que foi publicado no Portal das SEBs, que eu digo um pouco isso. A gente precisa aguçar bastante todos os sentidos. A fé, a vivência da fé, sempre exigiu dos profetas, das profetisas, dos discípulos, das discípulas, missionários e missionárias, esta capacidade de aguçar os sentidos, de usar todos os sentidos. E por isso que eu tenho dito, um passo importante, quer dizer, a própria campanha começa dizendo isso. Educar é um ato eminentemente humano. Só nós, humanos, nos preocupamos e precisamos de educar, de aprender todo dia. Aprender, o Paulo Freire já diz, aprender é uma condição humana, não é? Agora, não é aprender de qualquer jeito, qualquer coisa, de qualquer forma, né? A gente aprende. Eu estou trabalhando a partir deste ponto a campanha. É importante que a igreja desenvolva, ou ela já desenvolveu, mas que ela aperfeiçoe. Aí eu quero só fazer uma ressalva aqui. Aí, quando eu falo igreja neste sentido, é a igreja toda como a concebe, como a vê, como a propaga o Concílio Vaticano II a partir da Lumen Gentium número 5 lá. A igreja como povo de Deus, todos e todas nós, né? Então a igreja precisa aperfeiçoar suas metodologias de educação. Precisa olhar novamente e sempre a sua didática de educação. Precisa olhar aonde é que está havendo falha, sempre é possível melhorar. E a igreja tem uma característica importantíssima, né, como educadora. Então, o ponto que eu parto para a campanha é este: resgatar este sonho, este desejo, esta vontade tão fecunda que o Papa João XXIII nos deixou, da igreja como mãe e mestra. Ele escreveu em 1961 a encíclica Mater et Magistra, e nesta encíclica ele concebe a igreja como mãe e mestra. E eu insisto a partir disto, como mãe e educadora na fé. Então, o momento é riquíssimo, além de extremamente necessário. É importante a gente falar, é importante e necessário a gente falar sobre educação, a gente rever os conceitos, as metodologias, as didáticas e avançar, como diria o Evangelho, para águas mais profundas, conhecendo fontes, como eu tenho insistido, o próprio Paulo Freire, mas o nosso grande mestre é humanista, humanizador, cristão convicto, quem nos deixou mais elaborado possível uma proposta de educação para a liberdade, de educação para a comunhão, de educação como um ato de amor. E o tema da campanha vai e volta e passa por estes pontos. Educar como um ato de amor, educar como uma forma amorosa de se relacionar. E aí é importante aqui neste ponto, para me não alongar muito, a gente se aproximar do próprio Papa Francisco. Qual é o ponto que a gente não pode se distanciar na igreja toda, mas, sobretudo, a partir da campanha da fraternidade com relação à igreja e a fé que o Papa Francisco nos propõe hoje. É a pedagogia, a teologia do encontro. Nós precisamos enfrentar o medo de encontro, de nos encontrarmos uns com os outros. Aí, primeiro, a gente se encontra com a gente mesma. A gente precisa fazer isso, que é o tal de olhar para dentro da gente, de fazer autoavaliação, né, de fazer autocrítica e de buscar atualização. Aí a gente se encoraja para se encontrar, para não ter medo dessa teologia do encontro. Quando os seres humanos se encontram verdadeiramente, eles saem convertidos. Como é a grande proposta das campanhas da fraternidade, não por acaso elas são no período da Quaresma. Aí, conversão aqui, meninas, meninos, vocês todos que nos acompanham neste programa Diálogo em Comunidade, que é tão próximo da campanha. Vocês foram profetas, inclusive profetizaram quando pegaram o nome do programa, porque já estavam querendo falar da campanha. Diálogo em Comunidade, né? Então, é importante que a gente
perca este medo do encontro. Quando os seres humanos se encontram, eles saem melhores. Aí eu vou insistir aqui numa coisa que o meu arcebispo que disse uma vez, numa campanha dessas turbulentas que a gente teve por último, Dom José Peruso aqui. Encontro é diferente de esbarrão. A gente não pode simplesmente se esbarrar com as pessoas por aí. A gente precisa se encontrar. Aí, nessa perspectiva de encontro, acontece a conversão. Aí eu trago, meninas aqui, gente que nos acompanha, a proposta que eu tenho trabalhado há muito tempo, do grande mestre, né? o Frei Carmelita Carlos Mestre do CEBI. Conversão, ele dá nome, ele explica para a gente. Conversão aqui, gente, ele chama de conversa grande. E conversa grande é aquela conversa que todo mundo se escuta, que todo mundo está disposto a ouvir o outro. A escuta. Escutar, diz a CNBB nas últimas campanhas, repete nesta. É mais do que simplesmente ouvir. Ouvir é mecânico, é biológico, você tem os instrumentos para ouvir. Agora, escutar exige conversão. Exige respeito ao outro, exige acolher o outro, a outra, como um semelhante, como um ser pensante e como um ser que tem as mesmas necessidades, os mesmos sonhos, as mesmas dores e alegrias que a gente tem. Olha, como a nossa igreja, né, com a campanha da fraternidade, está dizendo aí, educar com muito amor. Um momento riquíssimo. Desejo de aprofundar, resgatar as falhas, aperfeiçoar suas metodologias. Quanta coisa bonita, né? Então, João Santiago, qual é o maior desafio para a igreja, no seu ponto de vista, né? Com a campanha da fraternidade de 2022, quais são as principais exigências e urgências, né? Ao seu ver, devem ser visto e respeitadas na perspectiva do laicato. Os desafios, como você bem disse, são muitos, né? Muitos desafios. Mas, assim, eu tenho insistido muito, Cleusa, nesse ponto. A igreja precisa, ou nós, como igreja, precisamos ressignificar alguns conceitos, algumas interpretações, às vezes meio superficiais, que a gente faz, né? Grosso modo, me desculpe se eu parecer um pouco grosseiro, mas assim, grosso modo, dentro da igreja, dentro do povo de Deus que vai à igreja, que vai às missas, até que o povo que vai às pastorais aí, conversão fica muito no campo de parece que trazer as pessoas para a igreja, ou as que não estão indo para a igreja, ou de outras igrejas para a gente. Conversão não parece que é isso. Conversão é muito mais do que isso. Aí eu quero retomar aqui a proposta do Frei Carlos Mestre, essa conversa grande de adultos. O grande desafio neste sentido é buscar esta conversão, né? Já o documento de Puebla, em 1979, propunha isso, quer dizer, a conversão que a igreja prega e propaga tem que começar pelo clero. A conversão é isso. Conversa grande é conversa entre adultos, entre pessoas adultas. Ninguém é mais sábio do que outro porque tem um cargo ou uma função eclesial. Ninguém é mais sábio do que outro, nem porque estudou mais. Pode ter mais conteúdo. Ninguém é mais importante do que ninguém porque estudou, porque tem uma função ou um cargo. Né? A gente aprende o essencial para viver vivendo. E a igreja é mãe e mestra também nisso. Então, o grande desafio da conversão, como conversa grande, né? Conversão, como propõe o Frei Carlos Mestre, que eu tenho dito assim. O Papa diz uma coisa importante, e eu tenho insistido nisso, como os desafios. Dentro desses desafios, o primeiro desafio é a gente saber discernir, que é o terceiro passo da campanha. Escutar, aliás, o segundo passo, né? Escutar, discernir e agir. Então, no discernir, é a gente, primeiro, voltar, que nós já fizemos isso um período bem melhor que agora, voltar a criar condições, a proporcionar momentos de encontro, de reflexão, de estudo da palavra, de estudo da história da igreja, de estudo da nossa história humana, para ter elementos de discernimento, como seres adultos, como seres
como irmãos, como diz o Papa na Fratelli Tutti, né? Que parece que dói nos ouvidos de muita gente. Somos todos irmãos, todos. Não tem distinção. Somos todos irmãos e irmãs. Então, neste sentido, o desafio, a gente não pode perder a oportunidade de aprender com um dos maiores sábios da história da igreja, que felizmente dá o tom, dá o rumo da espécie humana neste momento. Entre outros, mas estou falando aqui do Papa Francisco especificamente. Acabamos de mandar para o céu um desses, que foi o bispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu, um sábio, tinha formação superior de sobra e tal, era um bispo, mas era um sábio, deixa um legado extraordinário. E nós temos o privilégio, neste momento turbulento, exigente e cheio de preconceitos, de violências que vive a humanidade, aprender com este povo. Porque os nossos sucessores nesta terra certamente recorrerão a Desmond Tutu, certamente recorrerão a Dom Helder Câmara, certamente recorrerão a João 23, a Paulo VI, a Papa Francisco. Então, aprender, nós temos o privilégio de sermos contemporâneos do Papa Francisco, que é um sábio. E eu vou só concluir aqui, porque a gente não tem muito tempo, lendo um pedacinho do documento dele para responder um pouco mais elaboradamente essa importante pergunta. Qual é o maior desafio para a igreja neste momento aqui? O Papa diz assim, olha, neste sentido, vejam, gente, vamos resgatar estas palavras e pensar na igreja como mãe mestra, a humanidade como família de Deus na Terra, como disse o Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est. O que diz o Francisco? Neste sentido, a igreja é verdadeiramente mãe, a nossa mãe igreja. Olha que apaixonamento que a gente precisa ter. Não é aquele apaixonamento carnal, ilusório, muitas vezes, de virar os olhinhos e entortar o pescoço. Mas olha só, é bonito dizê-lo assim, diz o Papa. A nossa mãe igreja, uma mãe que nos dá vida em Cristo e que nos faz viver com todos os outros irmãos na comunhão do Espírito Santo. Em que medida nós vivemos esta comunhão? Este é um dos grandes clamores da campanha da fraternidade deste ano, e você também um pouco mais ousado. Este é o clamor e motivo de muitas perseguições e intolerâncias contra as próprias comunidades eclesiais de base e as próprias pastorais em determinado momento, porque vivem isto na prática. A insistência de incluir, de sermos e de nos reconhecermos como irmãos. Parece uma coisa inventada pelo Papa Francisco, mas não é. Ou a gente se aceita mutuamente como irmãos e irmãs, ou a gente abre mão de querer ser filho e filha de Deus. Não dá para ser uma coisa ou outra, entende? O grande desafio é este, a prática, a vivência, escutarmos mutuamente, discernir aquilo que o outro diz e que faz e nos reconhecermos como irmãos e irmãs. É isso mesmo, João. Acho muito pertinente quando você aborda a campanha da fraternidade com esse olhar também para dentro da igreja e para as nossas ações, na vida, na comunidade, seja na comunidade que nós pertencemos mais próxima, que é a família, a comunidade ali, povo de Deus, mas a comunidade maior, que é a humanidade, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. E esse fala com amor, educa com amor, você traz aí, né, a igreja como a mãe e mestra. E isso é muito bonito, mãe e mestra. E eu sempre insisto que os nossos encontros de comunidade têm que ser esse ambiente protetor, onde também a fala seja sábia, seja uma fala de sabedoria e uma fala de amor. E a gente vê também que dentro da igreja nós estamos aí acompanhando o sofrimento de muitos padres, né, que estão aí chegando ao suicídio, de tanto sofrimento, de tanta solidão, e essa igreja mãe e mestra precisa olhar também para dentro, para esses seus filhos. E nesse sentido, eu quero que você nos fale um pouquinho quais são as principais referências que a igreja tem para pôr em prática a campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria e ensina com amor. E quais são as barreiras necessárias a serem ultrapassadas na igreja
para que ela possa realmente falar com sabedoria, falar com amor, ser essa mãe e mestra. Olha só, primeira coisa, meu ponto de apaixonamento, sabe, Leoni? Você sabe disso, a gente tem se encontrado tantas vezes aí nos encontros das SEBs, nos encontros da igreja, e a gente tem conversado tanto, e eu, por exemplo, tenho aprendido tanto com você, né, nessa relação que você tem de acompanhar mais de perto momentos das SEBs que eu não tenho acompanhado diretamente ultimamente, mas assim, veja, a abundância de referências que nós temos é um negócio extraordinário. Só que ele é um paradoxo, ele é contraditório com a carência, ao mesmo tempo que nós temos de aprendizados, de encontros. Nós precisamos promover um encontro importante entre o povo de Deus e sua palavra. Este encontro, grosso modo, frequentemente, ele é desviado para o encontro com o clero, como se encontrasse com o clero fosse encontrar-se com a palavra. Isso mas não é regra, né? Nem sempre é. Você lembrou muito bem, tantos irmãos e irmãs, padres e religiosas e tal, que vivem a profecia, que pagam o preço de serem fiéis à palavra e ao seu batismo, né? Todos nós somos batizados, o que nos faz cristãos e membros do cristianismo não são as funções e nem as vestimentas que a gente usa, mas é o batismo que nos faz cristãos, né? Até porque nascemos todos filhos e filhas de Deus. O batismo nos convida para ser filhos de Deus como cristãos e cristãs. Então, assim, o primeiro desafio, e esse é um dos pontos de pesquisa que eu tenho feito ultimamente, no mestrado fiz um pouco e estou aprofundando agora, vou aprofundar no doutorado. É bem isso. A importância de a gente retomar, eu digo até assim, de nós nos reconciliarmos com a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Vocês que nos acompanham neste programa Diálogo em Comunidade. O que quer dizer com isso? É a gente retomar os círculos bíblicos, a gente recriar condições, porque hoje não tem objetivamente nas paróquias um ambiente favorável ao estudo bíblico, né? O povo precisa ser reaproximado da palavra de Deus, né? Esta é a primeira e grande referência. E a partir desta palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra, discernir a partir dela e agir a partir dela, como diz nosso próprio método, né? Que é o Veja, Julgar e Agir, que este ano a CNBB inova, eu acho que criativamente, sabiamente, inclusive, ela inova trazendo lá a proposta de, como discípulos e missionários, a gente aprender a ouvir, né? A escutar, que é o primeiro ponto, a discernir, tomar decisões proféticas, e nesse sentido que tem a ver com sabedoria, né? E, em seguida, agir. Então, a gente aprender a ouvir a palavra de Deus e as referências. Puxa vida, eu citei aqui alguns, e aqui dá para citar apenas alguns mesmo. Nós temos o Paulo Freire na pedagogia, né? Nós temos grandes teólogos como Clodovis Boff, uma vida inteira dedicada ao estudo da palavra, a construir teologias que libertam, a ajudar a gente a entender a palavra, a dialogar com a palavra, né? E puxa vida, eu tenho insistido nos últimos anos neste ponto. A igreja tem um acervo extraordinário no seu ensino social. A gente precisa promover um encontro entre nós e este acervo, não é? Com encíclicas, com exortações, com documentos da CNBB que nos dão propostas metodológicas que somos nós que devemos tirá-las do papel. Somos nós que devemos colocá-las em prática no nosso agir. Entende? Então, este encontro aí... a campanha da fraternidade deste ano claramente nos leva ao encontro. Está aqui para vocês que não viram ainda, né, que não conhecem, só para a oportunidade de ver, olha só, o texto base. Ela nos leva para isso, para falar com sabedoria.
é mais do que acumular conteúdos, ou títulos, ou diplomas. Falar com sabedoria, ensinar com amor. Ensinar com amor, eu interpreto como diz bonito o cristão convicto, o professor, o mestre Paulo Freire. Quem ensina, se realmente ensina, ao ensinar, aprende. E quem aprende, se realmente aprende, ao aprender, ensina. Então, resgatar esta ideia originária das comunidades cristãs de aprender em comunidade, de se encontrar, de dialogar, de retomar. A CNBB está com uma proposta belíssima e apanha todo dia por causa disso, de uma igreja sinodal, de buscar sinodalidade, de resgatar a comunhão verdadeira entre toda a igreja. Isto já vai exigir de nós enfrentamento de nossos estigmas, né? Desta clericalização que a própria CNBB mostra suficientemente, que o Papa Francisco tem mostrado suficientemente, e que a Aparecida, por exemplo, foi quem abriu essas portas de mostrar essa clericalização que faz mal a todos nós, né? E retomar a comunhão fraterna, retomar a sinodalidade como este encontro de batizados e batizadas que sabem e se reconhecem como irmãos e irmãs e filhos e filhas de Deus. Senhor João Santiago, quanta coisa bonita que nós estamos aprendendo hoje, hein? Poderia ficar muito mais tempo, né, ouvindo. Então, nós temos que agradecer esse momento riquíssimo de ensinamento, de entendimento sobre a campanha da Fraternidade 2022. Eu queria, sim, que fizesse as suas considerações finais e deixar, né, sua mensagem para todas as nossas comunidades neste momento. Obrigado a vocês pelo convite, estarei sempre à disposição. Eu quero fazer aqui, Cleusa, deixar aqui para todo mundo que nos acompanha o que eu tenho dito. Vejam, não sei se vocês todos sabem, mas esta é a terceira campanha da fraternidade que a CNBB, que é a igreja, ou que nós, né, falamos, abordamos a educação. Em 1971, a primeira campanha, a igreja trabalhou e fez uma crítica muito forte àquele modelo de educação que existia na época. Quer dizer, excludente, de cima para baixo, como diz o Paulo Freire, depositando conteúdos, mas, sobretudo, exclusivo, excludente, não inclui todo mundo. Em 1998, que foi a última campanha, a segunda campanha, que falou de educação, a igreja já veio para olhar para si. Espera aí, e nós? E a igreja? Como é que educa? O que ela precisa melhorar na sua educação? Então é isso, essa autocrítica. E olha só que coisa extraordinária. A segunda campanha da fraternidade sobre educação, ela deixou um fruto cheio de vitaminas, de proteínas proféticas, missionárias, e que alimenta a igreja até hoje, que é a pastoral da educação. Ela nasceu na segunda campanha da fraternidade, que fala sobre educação. E aí eu conclamo a nós todos aqui, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, o que nós queremos deixar, ou que esta campanha deste ano deixe como fruto. Vamos pensar sobre isso aí na comunidade, aí na paróquia, aí na diocese, na arquidiocese, na igreja, em cada lugar, e que fique como fruto. Vamos pensar sobre isso, vamos promover encontros onde nós nos encontremos mutuamente, verdadeiramente, inteiramente, na nossa totalidade, corpo, alma, espírito, mente, e discutir nosso país, nosso continente, nosso planeta como casa comum, a nossa felicidade, que deve ficar como referência e como testemunho para as gerações que virão, não é? Deixarmos ou continuarmos deixando este legado extraordinário que nós temos dos que nos antecederam, não é? Importante. A CNBB tem sido profética. Vejam a importância de falar neste momento de educação e de trazer a possibilidade de discutir inclusão a partir da igreja. Aí minha proposta é essa: não vamos olhar cegamente para o texto base da campanha. Vamos usar o texto base da campanha como um binóculo, como uma lente bifocal ou multifocal, para, a partir dele, olhar para a sociedade.
Vamos olhar, para concluir aqui, quais são os principais aprendizados que nós temos, o tiramos, o que levamos deste momento único de pandemia, como igreja, como povo de Deus. Vamos pensar nisso, usar o texto como lente, como binóculo, como lente multifocal, e olhar e ouvir os clamores do nosso tempo e discernir as nossas ações. Um abraço para vocês, uma boa campanha para todos nós, bons estudos para todos nós, e que Deus nos ajude a não desistirmos de falarmos com sabedoria e ensinarmos com amor. É isso mesmo, João, né? Falar com sabedoria e ensinar com amor. Que assim sejam os nossos encontros em comunidade, os nossos encontros do dia a dia e também os nossos encontros aqui no Diálogo em Comunidade. Nós, em nome do Comunica 15, agradecemos profundamente a sua participação. Com certeza vamos convidá-lo novamente e esperamos que vocês que nos acompanham compartilhem, façam esse programa chegar aí na sua comunidade, aproveitem também para estudar esse tema e vamos juntos e juntas aí falando com sabedoria, educando com amor. Até o próximo programa, um abraço. Nós estamos aí também com a campanha 15 para o 15, então, diante de tantos desafios que nós estamos vivenciando, o desafio também financeiro, né, de realizar alguns projetos, de manter uma infraestrutura de um encontro, ele também se apresenta. E aí as comunidades são convidadas a participarem também, fazendo a contribuição de R$15 para o 15º. Então, tem o link aí, a gente está divulgando também amplamente e contamos com as orações e também com a participação concreta de todos e todas.